Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que se nasce uma semente corruptível, e a única forma de se tornar incorruptível é através daquele que é o elo da perfeição, daquele do qual é chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa. Ninguém pode dizer que o Altíssimo é injusto, porque assim como já nascemos uma semente corruptível, ele também nos concede a oportunidade de se tornar incorruptível, corpo, alma e espírito alinhados, segundo aquele que é o elo da perfeição, e ainda interligados uns aos outros numa só fé, num só batismo, num só espírito, numa só mentalidade, porque a noiva que está unida, outrora o Senhor uniu a Adão à mulher idônea, mas ela se corrompeu, assim como ele, sendo um só corpo, onde a palavra diz que já nascemos não segundo a mulher da mocidade, cafezinho, mas já nascemos segundo unidos ao corpo da meretriz, que não tem submissão ao noivo. Mas a palavra nos diz sobre Jacó. Jacó, antes mesmo de os gêmeos nascer, a palavra diz que o Senhor permitiu aborrecer Esaú e abençoar Jacó. E sabemos que se comprovou, porque Jacó se esforçou, lutou com homens, lutou até mesmo ali com um anjo, enquanto não abençoares, não te soltarei. Na verdade, quando se fala em lutar com Deus, a luta que nós temos é que demonstrar pelo bom proceder que estamos tendo um caráter aperfeiçoado. E isso só é possível através do seu próprio Espírito, assim como ele já nascemos como bastardos, como uma semente corruptível, ele nos concede o seu Filho amado, que através da revelação que ele tem para com nos diz: eu não chamo vós de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque ele é um irmão e amigo na diversidade. Quando perseveramos, e é necessário demonstrar pelo bom proceder que houve compreensão, que houve aonde ele dizia a muitos: esforça-te. Ele dizia: Josué, não fui eu que te chamei, esforça-te, tenha bom ânimo, porque é necessário a nossa perseverança, é necessário fazemos em primeiro lugar para ser visto não por homens, mas pelo Senhor. É certo também que através do bom testemunho estamos sempre trazendo as almas até Jesus, mas é pela condução
seu espírito, é pela perseverança que se alcança. Quando Jacó, ali no vale de Jaboque, aonde ele perseverou, Jacó é aquele que disse que abençoou aquele que é da tribo de Judá celestial, que ele seria como um leão, cheio de força e poder, sinal de contradição para muitos, assim de ascensão para outros, que ascenderão às regiões celestiais por terem depositado a confiança no Senhor. Assim como Josué, Caleb, quando na incumbência ali dos espias, eles não ficaram com medo do tamanho dos gigantes, mas antes dizia que a terra realmente manava leite e mel. Assim como os patriarcas que creram, isso lhe foi imputado como justiça, porque creram na Jerusalém do alto. Por isso o Senhor não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Assim como aqueles que creem e perseveram dia após dia e não negam seu nome, confessa-se de boca e demonstra pelo bom proceder aqueles que alcançam a promessa, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E aqueles que creram naquilo que é terreno, a palavra diz ainda que tem a terra com os frutos excelentes. Por investir naquilo que é terreno e mundano, não se alcança aquilo que é celestial. Lembrai-vos de Eliseu, que atravessando ali o Jordão, volta com a capa de Elias, que ascende às regiões celestiais, pois ele entregou os profetas na transfiguração, assim como Moisés entregou a lei, aquele que levantou a tenda caída de Davi, que diz que profeta o último foi João Batista e foi grande no reino dos céus. Anunciou o batismo de justiça, aonde Eliseu volta com a capa de Elias, aquele que queria uma porção dobrada. Dura coisa me pediste, se veres do céu o que vai suceder, certamente receberás. E ficou num leito de cama, quando ali o rei terreno de Israel chega e ele pergunta pela carruagens reais, aonde aquele que investe no que é terreno e enterra o talento do qual nós, na verdade, o abrigamos num coração de carne, acaba sendo sepultado. Mas aqueles que investem no tesouro, ao invés de enterrar o talento, aquele que tudo opera e executa, serão levados pelos anjos. Assim nos diz o Senhor.